Meu nome é Felipe, eu sou professor de ciências atualmente, também curso doutorado em ensino de ciências na USP. Passei um tempo no INCT, onde eu tive a oportunidade de criar dois artigos. Um dos artigos que eu desenvolvi junto ao grupo foi relacionado ao projeto Olhar de Visitante, onde a ideia seria aprofundar um pouco os olhares sobre a interação que as famílias têm em contextos de visitação a espaços como museus e centros de ciências. E no caso, especificamente, foi na época da pandemia, onde muitos museus estavam fechados e a gente optou por olhar como as famílias estariam visitando ou interagindo com espaços virtualizados, os museus virtuais, os museus online. Então, nós escolhemos o Museu de Zoologia de São Paulo, com a exposição virtual Biodiversidade Conhecer para Preservar, ou seja, existe essa exposição física no museu e houve um processo de virtualizar ela na internet, jogar na rede, uma exposição 360, onde a pessoa iria interagindo com os objetos lá presentes e com esses conteúdos. Os procedimentos metodológicos dessa pesquisa tiveram como público-alvo grupos familiares. E nós entendemos aqui como grupos familiares qualquer agrupamento intergeracional que se defina como família, que se autodefine. Para o nosso estudo, nós fizemos um recorte. Nós precisávamos de apenas um adulto e uma criança de até 12 anos. Com essas duas pessoas, nós já enquadramos como um grupo familiar. Ao total, esse projeto ele foi desenvolvido para ter um olhar também sobre a relação dos animais taxidermizados. É o principal aspecto teórico do nosso artigo, da nossa pesquisa. Nós fizemos uma ampla divulgação para buscar esses grupos familiares e aí chegamos ao total com 10 grupos familiares que se encaixavam nesse perfil, onde passou por 3 fases. A primeira fase foi o preenchimento pelo adulto de um questionário socioeconômico virtual, disponibilizado pelo Google Forms, para entender um pouco essa família. A segunda fase, ele iria, junto com a criança ou outro adulto, ou mais de uma criança, visitar a exposição virtual do MUSUSP, onde eles iriam interagir com os conhecimentos, e nós utilizamos um programa que é o Flashback Recorder Express para gravar toda a interação, a fala, o comportamento das pessoas. Então, toda a visita foi gravada nessa segunda fase. Na terceira e última fase, a gente convida essa família para poder entrevistar, realizar uma entrevista semi-estruturada online. Após essas 3 fases, nós encaminhamos para as análises desse material. Nós olhamos para as entrevistas, onde a gente conseguiu categorizar alguns aspectos teóricos em consonância com as falas dessas pessoas. E aqui o nosso foco, a categoria de animais taxidermizados. O nosso objeto de estudo é esse. 3 tópicos de análise foram desenvolvidos. O primeiro deles é quais sensações, ao observar os animais taxidermizados, causou nas pessoas, na família como um todo. O segundo tópico de análise é de onde você pensa que esses animais vieram para compor o acervo do museu, a origem do animal dentro desse museu. E o terceiro tópico de análise é se as pessoas achavam que os animais eram de verdade ou de mentira. Essas categorias a gente levou em consideração a análise de conteúdo proposta por Bardan para a criação delas e também para ter o olhar nesses trechos de significado, ou seja, as falas que as pessoas tiveram durante a entrevista, para poder alocar junto a essas categorias. E a partir daí, nós fomos olhando esses dados que foram transcritos e nos debruçando sobre a teoria. Nós chegamos nos resultados que a maioria das pessoas tiveram sensações positivas ao observar os animais taxidermizados. Tiveram pessoas que só sentiram sensações positivas. Já outras pessoas tiveram alguns incômodos também. Então, as pessoas muitas vezes não sabem de onde esses animais vêm. Então, é importante a gente ter essa preocupação por parte do museu, de se preocupar com o seu público, ou seja, de onde esses animais vêm, qual é a origem desse animal dentro do museu. Outro aspecto também importante é a relação da autenticidade desse objeto, saber se é um animal é um modelo, se é taxidermizado, do que está compondo esse animal. Então, a forma como você apresenta esse animal. Se o animal vai estar num diorama, por exemplo, se ele vai estar sozinho, se ele vai estar em vitrine. Então, a forma que você apresenta esse animal na exposição para as pessoas vai impactar o modo que as pessoas vão interagir. Outro aspecto também muito importante que as pessoas falaram nas suas falas é referente à importância, apesar de gerar alguns incômodos, e mesmo assim o fruto, o saldo ser positivo, eles reconhecem a importância desses animais para a pesquisa científica e a própria divulgação científica desses animais. Então isso é muito importante também. Além disso, uma coisa muito importante que eles falaram é a questão do compromisso ético com o não sofrimento dos animais. As pessoas elas falaram que é importante saber de onde esse animal veio, né? Como é que ele chegou até ali? O animal sofreu para chegar até ali? Uma preocupação antes desse animal objeto museal, o animal morto. Ou seja, como era o percurso dele vivo? Como ele chegou para estar no museu? Então é importante a gente dar também indícios para que essas pesquisas sejam feitas mais nessas áreas e que as exposições, principalmente exposições de animais, integre essas temáticas expositivas para que as pessoas tenham essa aproximação com essa temática como um todo.